O que tu acredita que um dia a gente vai encontrar uma outra... Civilização? Não, vida. Vida? É. Vida qualquer tipo. Ou inteligente. Você acha que existe um tipo de vida que a gente não entende, que a gente Será não... que daria pra ter vida no Sol? Tipo, tipo de vida no Sol, que... não. No Sol, não? Nem se fosse uma vida de informação, por exemplo. Não. Não? Porque aí tem esse lance, primeiro, o que é vida, né? Exato. Então tem toda essa discussão aí, existe, né? Muita gente me pergunta assim, cara, você acredita em vida fora da Terra? Em vida eu acredito. Até aqui no Sistema Solar deve ter, cara. Encélado, as luas de Saturno aí, tem uma lua de Saturno que ela tem, o interior dela todo é um oceano. Um oceano de água líquida. Oceano de água líquida. Caralho. E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem fontes hidrotermais, que é onde a vida começou aqui na Terra. Peraí, dentro da Lua... Dentro da lua de Saturno, de uma delas... Tem chamada água Encélado. pra caralho. Água pra caramba. Dentro da Lua. Dentro da E Lua. essa água não respira a atmosfera? Ela espirra por umas fraturas que tem, foi assim que a gente descobriu. Ela sai por umas fraturas, são geysers, e uma sonda da NASA, a Cassini, ela já passou no meio dessa pluma aí. E ela fez as medidas. Então a gente sabe que tem água, a gente sabe que tem plumas hidrotermais, o que é muito bom, porque a vida aqui na Terra começou nessas plumas. A gente sabe que tem energia, porque para ter vida você precisa ter, do jeito que a gente conhece, tá? Água, os compostos lá orgânicos e energia. Então, é igual fazer um bolo, né? Você tem que lá o fermento, a farinha, o calor do forno, você mistura tudo aquilo ali, pum, saiu o bolo. A vida é basicamente a mesma coisa. Então, você tendo o lugar onde você cozinha e os ingredientes, então, essas luas de Saturno, uma lua de Júpiter, Europa, também tem a mesma coisa, tem um oceano dentro dela. Ah, é líquido também? Também. Caralho. Então tem são mundos oceânicos. Mas que a você gente descobre chama. uns peixes muito loucos nessas luas, mano. Seria muito foda. Eu queria comer um peixe da Europa de Júpiter. Não, fica aí, ó. Fica aí a dica. Fica uma dica de filme aí pra quem nunca viu. Europa Report. Existe isso? Veja o filme Europa Report, que você vai ver lá depois, você me fala o que você achou. Que da hora. Mas é isso aí, é uma equipe que vai explorar a Lua Europa de Júpiter, pousa lá e encontra um negócio muito louco lá. Ah, deve ter um tubarãozão muito foda. Mas é muito legal. Vejam aí, Europa Report é um filme muito legal dessa área aí. Então, vida nesse tipo aí, só que aí você vida microbiana, micro-organismo, isso aí beleza, cara. Eu acho que tem tranquilo. Agora, vida inteligente, não tem. Pro resto do... Assim, Nem tu tá pro falando... resto Sistema do, solar. Nem pro resto do universo, cara. Nem pro resto do universo? Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Sim. Vamos dizer que sim. A vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, a quantidade de fatores que tem para chegar no que a gente é, cara, talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na atmosfera, ou 2% a menos de oxigênio, a gente não tava mais aqui, cara, entendeu? Entendi. Então é um equilíbrio muito grande que tem que ter. Entendeu? O pessoal cai matando em cima de mim, fica, não é possível, o universo é muito grande. Aí, ó, você fala que não tem vida, o dia que aparecer, eu quero ver você falar, hein? Cara, o dia que aparecer, eu vou estar bem grato de estar errado, ué. O que tem? Vou estar lá abraçado com o ET, eu falo, entendeu? Eu vou ser o primeiro a abraçar ele. E pegar uma doença de alienígena e morrer horrendamente. Mas aí tem esse lance. Só que eu acho que procurar a vida é interessante. E aí que é um negócio muito legal, porque tem vários projetos hoje que procuram vida inteligente, civilização inteligente. Caralho. Entendeu? Existem, então, projetos sérios fazendo isso. Projeto Quem sério. financia isso? Esses projetos? Um deles hoje, o maior que tem, chama-se Breakthrough Initiative. Ele é patrocinado pelo Mark Zuckerberg e pelo Yuri Milner. Conhece o Yuri Milner? Esse não. É um russo, dono da internet, aí, um cara pica também. E tava nesse projeto também o Stephen Hawking, antes dele morrer. Caralho. Então o que os caras fazem? Eles desenvolvem sensores, receptores de ondas de rádio altamente precisos, altamente sensíveis para acoplar nas maiores antenas que a gente tem no mundo hoje e ficar ali ouvindo. Fica ouvindo. Alguma coisa. Alguma coisa para ver se a gente consegue detectar algum sinal. Então esse é um dos maiores projetos que tem hoje. Cara, tem problema isso? Lógico que não, porque quando o cara fez isso aí, primeiro a tecnologia evoluiu pra caramba.
ele criou coisas muito interessantes que nós vamos usar no nosso dia a dia. Segundo, enquanto ele estava tentando descobrir a vida, ele já descobriu muita coisa pra gente, entendeu? Então, colisão de estrelas, tipos de estrelas diferentes e várias outras coisas já foram descobertas por conta desse projeto. Então, cara, continue procurando, entendeu? Mas é um projeto hoje que ele capta aí terabytes de dados que são analisados e tudo mais atrás de algum tipo de padrão de sinal que esteja ligado à vida, civilização inteligente. Entendi. Esse aí é para procurar civilização inteligente mesmo. Eles não querem, é o que a gente chama de tecnoassinatura. Os outros, muitos são atrás de bioassinatura. Aí ali uma alguinha, não, nada contra a alga. Se a alga vier... Caralho, o cara é algofóbico. Falando carinhosamente. Terraplanista algofóbico. Falando carinhosamente, né? Mas então tem essa divisão. Ou você vai atrás de bioassinatura, ou você vai atrás de tecnoassinatura. Então tem essa galera da tecnoassinatura. Aí é procurar a civilização mesmo, entendeu? Entendi, Então que é tem- porque aí são seres que teriam sido capazes de desenvolver tecnologia e tal. E por quê? Porque eles teriam sido capazes de desenvolver a tecnologia, desenvolver um rádio, um emissor de rádio, e tá enviando esse sinal de rádio para o universo. E a gente aqui captando esse sinal de alguma maneira. Entendi. Entendeu? Então, Caralho, é porque muito assim, legal. mas isso porque a gente usa a nossa civilização Como base. Como base. Como base, exatamente. Aí que entra o pessoal que fala, não, mas aí você tá usando a gente como base. Todo vídeo que eu vou falar de vida, eu faço um disclaimer. Cara, vida aqui é vida como a gente conhece, entendeu? Porque aí tem o pessoal que fala, a nossa vida é baseada em carbono, né? A nossa vida, a base, o fundamento dela é carbono. Pode ter vida baseada em outro elemento? Aí a gente não sabe, mas pode poder? Pode. Tem um pessoal que fala da vida baseada em silício, por exemplo. Tem uma turma aí toda que dá É vida. mesmo? Que aí seria uma vida totalmente diferente. Não é a nossa, mas não deixa de ser vida, não pode ser inteligente, pode ser até mais evoluída que a gente, entendeu? E vai, mas. De quando a onde gente eles fala- tiraram essa porra dessa ideia? Ah, cara, o pessoal fica pesquisando. É? Mas você acha que vamos lá, tirando o fato de você achar que não Ah, não, existe. isso é uma coisa minha particular, viu? Então, tirando isso daí, cientificamente seria possível uma vida baseada em algum outro elemento, tu acha? Eles falam do silêncio. Silício. Silício, né? A vida baseada em silício que tem, né? Tem vida baseada em hidrocarbonetos, né? O pessoal já pesquisa. Aí a galera da astrobiologia Entendi. fica nos laboratórios ali testando e tentando e tal. Então, por exemplo, tem uma lua de... Eu falei de Encélado de Europa, né? Tem uma outra lua chamada Titã, entendeu? Lua Titã de Saturno. Ela tem lagos de hidrocarboneto, de metano e de etano. E falam que a vida pode se desenvolver ali. Pode ser uma vida baseada nesses elementos, entendeu? Caralho, como seria uma vida É uma nesse vida elemento, diferente do que a gente conhece. Embora tenha hidrocarboneto, né? Ela tem o carbono ali, entendeu? Mas seriam outros elementos diferentes daqueles que a gente tem. Então doideira, tem cara. esse lado. Ah, beleza. Big Bang aconteceu, 10 na menos 43, época de Planck, a gente não sabe direito. É Deus. Aí eles já vêm com a não, nada contra. Eu sempre deixo claro assim, mano, você tem religião? Beleza, me acompanha também. Nunca digo, você não pode me acompanhar porque você tem religião tal. Nada a ver. Você acredita no que você quiser. Entendeu? Tô aqui pra falar de ciência, não de religião. E aí, tipo, eles começam a, tipo, o Big Bang é uma farsa, porque se não consegue explicar como começou, porque como começou, a ciência vai até ali e não consegue. Então, tipo, tem bastante comentário assim. Mas tem comentários também bons. Que gera uma discussão legal, sabe? Então eu gosto muito de falar de Big Bang, assim, porque gera uma discussão massa, sabe? É isso. E vida no universo? Também. O pessoal fala muito? Também, pede muito. Eu fiz 2 vídeos seguidos, assim, que tinha a astrobiologia bastante também, e a galera gosta muito. Todas essas coisas que é mais louca, assim, eles gostam, né? Você percebe também, né? Você fala ET, opa, vou clicar para assistir o vídeo. que o ET, pessoal vou fala, assistir. exatamente. Exato, é isso. os E temas. você acha o quê? Que tem aí uma civilização aí pelo universo? Qual Eu que é a acho, sua? cara. Você acha que eu tem? Acho. Eu acho. Tá vendo? Eu acho tô demais. sozinho nessa aí. Você acha que não? Eu acho que não. Ah, eu sabia que você acha que não. Eu não sei, eu te acompanho o tempo já. Eu acho que não, mas eu sei que eu tô sozinho nessa batalha aí. Cara, mas Batalha como é que aí, um dia você... Vocês vão me dar razão. Como é que você enxerga, Hã? assim, por exemplo, a gente tem numericamente o tamanho do universo observável. Você consegue mesmo imaginar que não tem nada, que é só nós?
Sim, Por quê? porque vou dar a explicação que eu sempre dou e tem astrobiólogos que concordam comigo. Vai lá. Por exemplo, essa vida aqui, né? Não microbiano. Microbiano acho que tá cheio, até no sistema solar deve ter já um monte. Mas civilizações avançadas, como a gente fala, né? Para chegar nisso aqui, a gente nem sabe hoje ainda quantas variáveis foram necessárias. Sim. Então, assim, o pessoal fala, mas o universo... Não, o universo pode ser até infinito. Mas as variáveis para gerar essa vida não são. Elas são pouquíssimas, na verdade. Sim. E a combinação entre elas, na proporção certa e no momento certo, reduz esse número muito mais, entendeu? Então, eu sou nessa linha aí da estatística. Sim. Estatisticamente, entendeu? Porque se a gente for olhar o desenvolvimento da vida na Terra, já é um negócio que, estatisticamente, era muito para dar mais errado do que certo. Não, a gente não sabe ainda como a vida começou na Terra. Tem Existem algumas ideias, Exato, mas a gente não sabe, Sim, entendeu? sim. Não sabe se foram as algas que estavam ali, tem a teoria do raio, né? Spark, que Sim. bateu ali na pocinha e misturou as coisas, panspermia, que veio não sei o quê, será que veio de asteroide uma parte, de cometa outra, e se o asteroide tivesse batido. Sim. Então, assim, tem uma série de cis, né? Nessa história toda, e eu acho que isso tudo diminui pra caramba a probabilidade de ter alguma civilização, fora várias outras coisas, né? Autodestruição, que hoje a gente comenta muito, e grande filtro, e por aí fiz vai, um vídeo né? recente sobre isso Grande daí. filtro? Kardashev e tudo mais. Isso, civilizações de Escala Kardashev. é. Ah, é? E o pessoal gostou? Gostou. É, Eu né? gosto mais de falar disso também. Falei de Kardashev, aí tem a teoria da Terra rara. Você já ouviu falar? Sim. Que, tipo, tem que ser muito perfeitinho Sim. pra... Sim. Só que aí também eu penso assim, cara, eu sempre falo isso. A gente tem o quê? A gente tem nós, como seres humanos, como espécie, pra procurar vida aí por fora. Então, tem que ter água, tem que ter oxigênio, tem que ter as variáveis que o ser humano precisa para existir vida. Ah, sim. A gente vai buscar num planeta algo que seja Parecido com a propício gente. para nós. Claro. Mas Mas talvez pode ser, outras sim. civilizações se desenvolveram, sei lá, conseguem existir num planeta como Vênus, por exemplo. São totalmente diferentes da gente, sabe? Ou, sei lá, num planeta congelado, que sei lá, não são à base de carbono, à base de silício. Isso aí que o pessoal sempre fala. Tem, né? tem toda essa... Não, tem isso também, né? A gente procura algo que a gente conhece, Que a gente- né? é só o que a gente tem, né? Isso aí é o tal do viés. É. O viés de busca, né? A gente busca uma coisa que é o que a gente conhece, se for outra coisa totalmente diferente. É. Aí a gente tá por fora disso. Só para o pessoal entender o que é a civilização de Kardashev, cara, um russo, Boa. ele... Nikolai Kardashev, ele bolou a seguinte ideia. Não quero saber se você concorda ou não. É o que ele bolou, bola é a sua. Que as civilizações, elas são classificadas de acordo com a maneira como elas utilizam a energia. Então, civilização do tipo 1 é a que utiliza a energia completa de um planeta. Civilização do tipo 2, da estrela, onde ela orbita. A 3, da galáxia. E aí vai indo, né? Vai indo. 4 do universo e tal, e não sei o quê. Nessa ideia dele, nós não somos nem tipo 1. Nem tipo 1. Porque a gente não utiliza toda a energia do planeta, entendeu? A gente utiliza uma parte. E aí tem todo um cálculo que ele faz lá, é legal pra caramba essa ideia dele. E é baseado nisso, na verdade, que aí surgem várias outras coisas. Por exemplo, esfera de Dyson. Na nível 2, né? Pra aproveitar a energia da estrela. Como você vai aproveitar a energia da estrela? Então você constrói algo em torno da estrela para puxar a energia dela. Esse algo foi um outro cara que criou, que é o tal do Dyson. Foi lá e fez a esfera de Dyson para tirar essa energia. E aí vai indo. Então, Kardashev é isso aí. É muito legal. Leiam sobre isso que vocês vão... Vão lá no canal da... Vai no canal da Vera Sideral, o último vídeo é esse canal de Kardashev. O último vídeo de Kardashev? Sim. Não, Vai é lá legal assistir. pra caramba. É E do isso. Paradoxo de Fermi, já fez algum? Tá junto lá também. Porque legal. Porque uma coisa leva a outra. Exato, Isso aí é a que eu ia parada falar. do roteiro ali que se contabiliza, né? Pra quem não A sabe equação também, de Drake. É, isso mesmo. Pra quem não sabe também, tem um cara, Enrico Fermi, que ele fez a seguinte pergunta. Se o universo tá cheio de vida aí, cadê? Cadê esses todo caras mundo? Que a gente nunca viu. E aí começa toda uma coisa em cima disso. Então, pode ser que a gente seja muito novo, pode ser que a gente seja muito velho,
Tem o grande filtro, pode ser que a gente já passou ou não passou, e os Exato. outros não passaram, e por aí vai. E o Drake, que é o último dessa história toda, aí são todos os nomes. O Dyson é um cara, o Kardashev é um cara, Fermi é outro. Fermi é outro, e O o Frank Drake, É outro. lá na década de 60, ele bolou uma equação aonde ele tenta, né, estimar o número, né, de Civilizações do civilizações universo. que teriam no universo. Só que a equação dele foi criada num momento que a gente tinha descoberto nenhum exoplaneta. Né? Sim. Então, hoje já existe a equação de Drake revisada. Já tem já? Já tem uma revisada, porque aí já tem coisas ali que a gente já sabe Sim, melhor. sim, verdade. E tem termos a mais Ah, na sim. equação de Drake também. Sim, sim. Um dos termos é a autodestruição, que ele não considerava. Sim. Entendeu? Então, o que é autodestruição? Nós aqui, tá tendo uma guerra, né? A gente não sabe o que tá na cabeça lá do Putin. Vai que ele aperta o botão. É. Acabou, entendeu? É isso aí. A autodestruição. Ou mudanças climáticas severas e tal, e por aí vai. Então, hoje o pessoal já considera isso nessas equações aí. Mas é muito legal. Esse é um tema que o pessoal gosta, né? Gosta muito. É porque instiga ali. Eu gosto muito também. Porque eu sempre falo, Boladão, você acredita? Acredito. Acredito, não acho que só tem nós, não consigo acreditar. Eu não tenho ideia de como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva, entendeu? A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, A gente tem que ter uma vida microbiana. uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes, é muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e... Água. Não, água é o solvente. Água é o solvente, não. A gente precisa de 6... cientista aqui, né? A gente precisa de 6 elementos básicos. Qual que tá faltando? Potássio. Precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso dá vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande, concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. É isso que eu ia falar. Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Caiu um cometa aqui É. com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que para a vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. Tá? Se tiver uma vida aí... Baseado em silício, por exemplo, aí é um outro papo. Mas a baseada em nossa... Nutella com... E tem até níveis de, assim, níveis de percepção de inteligência. A gente tem a inteligência que a gente conhece, que a gente Não, aí classifica como isso aí é uma outra... inteligência. Isso aí é uma outra... Mas eu nem tô chegando na inteligência. Então, eu tô falando da vida tudo isso que a gente ficar- tá falando é baseado no que a gente que a conhece gente como conhece. vida. Mas Mas calma, por a vida ser muito complexa na Terra, que você não acredita em vida, me explica Cara, isso. então, vamos lá. São variáveis assim que, primeiro, a gente nem conhece todas. A gente conhece, e até, por exemplo, semana passada descobrem uma nova. Hoje O pode quê? tá Uma nova o descobrindo quê? uma nova variável. É mesmo? Por Tipo exemplo, o quê? a Lua pode ter tido campo magnético, Tá. que é uma novidade. E isso pode ter sido fundamental para a vida.
Porque na hora que a Lua tinha campo magnético, o campo magnético da Lua ajudou a proteger a Terra num momento crucial em que o Sol estava muito ativo, e aí deu tempo da nossa vida aqui, ela dá um passo a mais em toda essa cadeia evolutiva, vamos dizer assim, entendeu? Se não tivesse campo magnético a Lua, talvez a gente não estivesse aqui hoje, entendeu? Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim Pra vida? para a vida? Ruim. Ruim, foi uma extinção em massa. É. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não Exato. fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide, um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? A gente não estaria aqui. Talvez a gente não tivesse aqui. Mas uma entendeu? questão, por exemplo, a gente tá falando de configurações. É. Você falou tudo de uma configuração que resultou na vida que a gente conhece aqui na Terra. Só que na galáxia, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas. Mas aí a gente começa. Então, mas aí a gente começa a limpar. Ah. Por exemplo, não é qualquer estrela que pode ter vida. Tipo, o paradoxo de sim. Fermi. Tem que ser uma estrela parecida com o Sol. Só aí você já limpa um monte. Isso é. A estrela tem que ter Drake, né? planeta. Só aí já limpa mais um monte. Tem que ter um planeta numa zona habitável. Mas aí a gente tá falando de Aí vai uma limpando. galáxia. Mas, pô, tem. Mas aí você vai limpando, cara. Na hora que você vai fazendo essa limpa aí, vai chegar. O pessoal fala assim: ah, não, mas a possibilidade é infinita. Ela não é infinita. Porque se a gente considerar todas. Aí, Mas você acha grande a possibilidade de ser só a gente, Sacani? eu acho, cara. Sacani, você trabalhou na UFO, você achava isso também? É sério, Calma, mas aí você deu um pulo muito grande. Eu queria saber Spoiler. Eu queria saber se o editor da UFO, na época que eu lia, ele acreditava nisso ou ele mudou de opinião durante o tempo, entendeu? Sim. Exatamente. Você trabalhou na UFO, então? Trabalhei na ano? revista UFO. Cara, trabalhei na revista UFO ali no começo e meados da década de 90. Hoje eu comprava. Tchan, tchan. Eu comprava muito essa revista, cara. O Vai ver que jornaleiro você leu. separava pra mim, porque Vai só ver eu que você comprava leu no bairro. coisa que eu escrevi lá. Mas voltando, o negócio é o seguinte, por exemplo, aí não é qualquer planeta. O planeta tem que ter placa tectônica, tem que ter atmosfera, tem que ter uma lua grande igual a nossa. Porque a nossa lua, ela não é a maior do sistema solar, mas ela é maior em proporção ao planeta. Ah, é? Então, aí vai. Quantas coisas eu falei aqui já? Umas, sei lá, 15. Cara, e eu não falei nenhum milésimo. Não tá num lugar tão quente nem tão frio. Nem tão quente, nem tão frio. Tem que ter atmosfera, tem que ser de um tamanho tal. Tem que ter água numa salinidade tal, num pH tal. Tudo. Aí você vai colocando essas variáveis todas, cara. No final, você pode concluir que a vida é meio que um acaso, cara. Europa Clipper, né? Exato. E Europa, toda vez que a gente fala em Europa, né, vem o papo da tal da vida, né? É. Da vida, isso aí. E você acha que teve essa mudança mesmo? Porque lá no começo, né, para todo mundo entender direitinho, todo mundo falava de Marte, né? Marte que era o lugar, né? Vamos lá, os marcianos e tudo, vamos procurar vida em Marte e tal. E aí teve um momento que virou, né? O jogo virou, né? O jogo virou. O jogo virou para esses mundos aí oceânicos, né? Exato. Europa, Encélado, o que você acha? Porque é sempre aquela história, né? Siga a água, né? Que é um mote da astrobiologia. Então, você Isso. quer achar, você tem que... E o candidato principal, né? O mais forte era Marte. Por causa das calotas, você vê névoa, marcos, sulcos, que são crateras que eram lagos, que eram rios. Então, ficou lá. Quando começou a visitar o sistema, a parte de fora do sistema solar e acharam esses mundos oceânicos, assim, bom, ali tem marcas de água no passado. Isso. Agora nós estamos achando água no presente. Então vamos mudar o foco, vamos mudar o principal para a Europa, para Encélados, Ganímede, né, que tem por baixo. Tem bastante água também. Exato, né? até séries, né? Até séries estavam falando que você pode ter um oceano subterrâneo. Então, por ali deve ter alguma coisa assim pra gente achar, né? Quer dizer, pra gente procurar e alguma coisa de interessante deve aparecer. Com certeza, né? E aí essa missão que tá na sua camiseta, quiser falar um pouquinho, essa aí é a Europa Clipper, né? Uma missão que vai... Exato, uma missão que vai estudar a Europa, né? E claro, ali tem outros satélites, né, grandes, então dá uma passadinha ali para ver como aconteceu com a Juno, né, tempo atrás. E a ideia é justamente isso. A Europa é o quê? É um mundo que tem uma crosta de gelo, uma crosta com uma espessura de 10, 12 quilômetros, e embaixo, acredita-se,
tem evidências muito fortes, melhor do que acreditar, porque acreditar é coisa, né, gente? De um oceano líquido, né? Que ele é mantido líquido por causa das forças gravitacionais ali de Júpiter e tal. E se onde tem água, né, as chances de você ter vida são muito grandes. É claro que precisa ter ainda fontes de energia, nutrientes, mas dá-se um jeito. Na Terra você tem, né? O Daminelli fala, a vida é uma praga. Em qualquer lugar que você vai na Terra, você acha vida. Às vezes até inteligente, mas no fundo do mar, a 10 mil metros, sem luz, com aquelas fumarolas, você acha os extremófilos, né? Nas fumarolas, isso mesmo. Até o pessoal, uma das dúvidas ali de Europa é se ela teria ou não, né, essas tipo de fumarolas, exato, né? porque precisa de energia, né? O sistema você tem que fazer, as trocas celulares, tudo, não pode ser. Por isso que você congela e dura, né, um pedaço de carne, porque ele você congelou o metabolismo das bactérias e tal, então não acontece nada. Então você precisa ter calor. E qual seria o calor? Na Terra a gente tem o Sol. Principalmente nesses mundos mais gelados, seria o vulcanismo, né? Ou a atividade... hidrotermal, né? Ali que a gente fala, né? De decaimento radiativo, né? Porque também é importante de ter... E aí seria a fonte de energia para manter esses micro-organismos. Claro, você não pode esperar também que você vai entrar lá e vai ter um ser aquático, né? Tipo o Europa Report, o filme lá, né? Vai ter aquele polvo lá, né? Já dei spoiler pra galera. Assista a Europa Report, é muito legal. Conta o pessoal achando vida em Europa. É isso aí. É um negócio interessante. E aí você vai achar seres, né, unicelulares ou organizados, tal, mas que não vai ser seres superiores, né? Claro, não tem condições de você ter isso. Porque Encélado, né? Encélado, a Cassini ficou aí até 2017, né? Então estudou bastante e tal. Europa não é visitado, né? Vamos dizer assim, por uma sonda desde a década de 90 ali, né? Com a Galileu, né? Foi a última, né? Que passou. Foi a última, perto, 95, né? Eu acho. Então. E aí é a grande aposta, né? Por isso que tem isso, né? Porque nós vamos até que enfim mandar uma sonda para tipo, ela vai visitar outras coisas, mas o objetivo... A Cassini, o objetivo não era estudar Encélado, né? Era estudar todo o sistema ali de Saturno. A Europa Clipper não, né? Ela vai para isso, né? Ela vai para isso. Estão depositando uma ficha boa nela, né? Exato. E essa casca, né? Dessa crosta, em alguns momentos você deve ter uma rachadura que aflora essa água. E aí imediatamente congela. E a esperança de se achar alguma evidência é analisando isso. Não vai descer. Não tem como perfurar 12 quilômetros, né? Tá aqui o nosso especialista em petróleos que sabe que nem na Terra a gente perfura 12 quilômetros. Exato. Ainda mais lá. Então, isso que consegue aflorar, eles vão analisar e tentar tirar alguma coisa disso de longe também. Não vão pousar aí tudo com espectrógrafo, com câmeras e coisas desse tipo. O pessoal saber, a Europa Clipper ela não pousa, mas eles têm a ideia de mandar um lander, né, para a Europa, não tem isso? Tem uma ideia aí? Tem várias ideias a respeito disso, né, e tudo tem a questão do orçamento, né, para ver. Tudo vai depender do que a Europa Clipper achar, né? Exato. Porque se ela achar um negócio ali, aí os caras, aí vão com sem tudo. Dúvida. Aí vão com tudo. Porque em Encélado, como ela ficou sendo estudada, né, muito tempo ali pela Cassini, as plumas, né, descobriram. Digo que é Europa, a gente não sabe, né? Tem ali evidências, né, de imagens do Hubble que pode ser que tenha. Tiraram as imagens, tiraram o espectro de vapor, né, escapando por essas ranhuras e tal. Então animou bastante. Lá em Encélado também o negócio das fumarolas, o pessoal já tinha meio que matado, né? Falava que tinha, né? Por causa do que eles tinham detectado. E a Europa ficou aí, né? E o pessoal aposta muito em Europa, mas não tinha missão, né? Então, por isso que tem todo esse hype em cima da... Tanto que qualquer cara, mexeram na câmera da Europa Clipper, a NASA solta tudo, um monte de coisa, né? Porque eu acho que uma das próximas aí mais esperada, né? Exato, porque essa história de vida, né? Você vê quantos jeeps estão em Marte e até agora não conseguem nem descobrir lá aquela questão do ozônio, do metano, que se foi fortuito ou não, se foi mineral ou não. E aí lá deve ser muito mais promissor, né?